só para você ligado no canal do Boi em todo o Brasil, muito boa noite. Falamos ao vivo do Centro de Eventos do Ribeirão Shopping, aqui em Ribeirão Preto, São Paulo, onde começou na tarde desta terça-feira o 14º Encontro de Confinamento, Gestão Técnica e Econômica que a Coan Consultoria realiza em parceria com o SBA. O canal do Boi mostrando, inclusive, nessa programação especial de hoje, o programa Mais Pecuária, começando alguns minutinhos mais cedo, agora pontualmente 5 da tarde, mais 49 minutos, pelo horário de Brasília. E nós estamos já no finalzinho da última palestra deste primeiro dia de encontro aqui em Ribeirão Preto. Nós temos inclusive imagens ali de dentro do salão principal, que está agora nesse momento desovando o pessoal, e o pessoal já está saindo de lá. Neste exato momento, Neto Sartor, o último palestrante deste primeiro dia, terminou a sua fala e nós teremos daqui a alguns minutinhos o início da mesa redonda que está anunciada já desde o início da nossa programação hoje aqui, que será mediada inclusive pelo Jorge Zaidan, titular do Mais Pecuária, junto com a equipe do programa, que passou para a gente esse espaço direto aqui de Ribeirão Preto, porque nós vamos mostrar na íntegra esta mesa redonda durante 1 hora nessa transmissão especial. Eu estou aqui ao lado do João Pedro Cuti Dias, nosso comentarista de economia, o homem dos números, né, o homem da análise do agronegócio brasileiro aqui no SBA, enquanto o Zaidan se ajeita lá junto com o Maurício Palma Nogueira, junto com o Michel Torelli, junto com o Neto Sartor, que está aqui, o Adolfo Fontes, que foi o primeiro palestrante representando a Rabobank. Mais um encontro em que o insumo mais importante do agronegócio está sendo difundido, a informação. E você chegou hoje já carregado dela, mas também absorve bastante, João. Boa tarde, prazer em tê-lo aqui. Boa tarde. Hoje à tarde foi uma tarde voltada para a questão da profissionalização da pecuária. Ou seja, o pecuarista teve uma informações sobre cenários possíveis do mercado de carne, especialmente a questão de exportação, que o Brasil vem se destacando, vem ampliando, batendo recordes em cima de recordes. Esse mês, o primeiro bimestre, nós demos mais de 6% em relação ao primeiro bimestre do ano passado. O mercado interno começa a melhorar a situação. Houve uma apresentação do Adolfo Fontes, do Rabobank, que abordou com toda a visão do mercado internacional. O que está acontecendo na China, que hoje é o nosso maior player, o maior comprador do Brasil, China e Hong Kong, mostrando a questão do problema da peste suína africana e o que isso vai impactar no mercado internacional de carne. Então isso é importante porque mostra um cenário que normalmente em relação ao ano passado, hoje é muito mais positivo, né, Daniel? O pessoal está vendo um cenário que promete uma situação, ainda nesse primeiro semestre, uma situação razoável e uma possível melhora significativa no segundo semestre. O Maurício Nogueira, que foi o outro palestrante, da Tenagro, abordou muito a questão da produtividade na pecuária, ou seja, mais uma vez fica claro que o produtor vai ter que fazer, aquele produtor que produz 3 arroba por hectare, ele vai ter dificuldade de se manter no negócio, ele vai ter dificuldade de manter a sua fazenda, manter o seu negócio em termos de sustentabilidade, e à medida que ele consegue aumentar esse volume, aumentar a sua produtividade, aumenta significativamente o retorno por hectare, mostrando que muitas vezes, mesmo em áreas que tem agricultura forte, que tem soja, tem milho, a pecuária pode ser tão ou mais rentável do que o grão, basta que tenha produtividade. Então, o evento de hoje à tarde ficou bem caracterizado sobre o aspecto financeiro. Também a importância do pecuarista se proteger em bolsa, usando instrumentos de comprar opções, put, call, comprar os insumos que ele precisa, segurar preço dos insumos que ele precisa. No caso do milho, que tem um papel, tem uma participação muito expressiva na formação de custos, seja no confinamento, seja no semi-confinamento. E uma outra coisa importante também que se viu bem claro, que hoje aquele pecuarista soda em cima do pasto e mais sal mineral, ele está dando espaço para uma pecuária mais evoluída. Sal, bom pasto, sal mineral e suplementos, seja na época da chuva, seja na época da seca. O semi-confinamento é uma figura presente hoje, aonde se vê no Brasil, e é uma forma democrática. Você com poucas cabeças, 50, 60, 80, você pode fazer um semi-confinamento, usando a própria mão de obra da fazenda e conseguindo agregar mais arroba, melhorar a sua rentabilidade. Números que são discutidos aqui nas teorias, que são trazidas do campo para serem discutidas aqui,
com todas as tendências e projeções que analistas como João Pedro e todos os que falaram aqui, que estão aqui presentes, vão absorver para colocar em prática no campo a partir de quinta-feira, quando sairá todo mundo aqui de Ribeirão Preto já com essa bagagem toda. Bagagem que vai ter sequência agora, porque nós vamos passar rapidinho a palavra para o Jorge Zaidan, que vai iniciar então a mediação da mesa redonda programada para este primeiro painel ocorrido neste primeiro dia do 14º encontro de confinamento aqui da Coan Consultoria. Jorge Zaidan então vai agora com os 4 palestrantes desta tarde de terça-feira falar sobre economia e mercado, o primeiro painel do 14º encontro Coan de confinamento. Jorge Zaidan. Obrigado, Daniel. Agora são 8 minutos para 6. 8 minutos para 6. Alô? 8 minutos para 6 no horário de Brasília. Obrigado a todos que estão acompanhando neste momento a programação do Canal do Boi. Nós estamos no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping. Terminou agora há pouco o primeiro painel dos 4 deste 14º Encontro de Confinamento, Gestão Técnica e Econômica. Os palestrantes estão aqui e é com eles que nós vamos debater, juntamente com as perguntas que virão da plateia que acompanha com atenção esta edição do Encontro da Coan Consultoria do Canal do Boi. Primeiramente, apresentando todos que participaram aqui das palestras de hoje à tarde, o analista sênior do Rabobank, Adolfo Fontes. Cadê o Adolfo? Está aqui do meu lado esquerdo. O Maurício Palma Nogueira, que é sócio-diretor da Atenagro, está aqui conosco. Um pouquinho diferente, mas é ele mesmo. 30 anos mais novo. O Michel Tortelli, sócio fundador da Fimpec Agronegócios, aqui também, muito obrigado. O Neto Sartor, que é diretor de confinamento da Santa Adélia e Brasil Beef Consultoria, e tendo hoje, não foi palestrante, aqui à nossa esquerda, mas é um convidado especial para essa mesa redonda, que é o Maurício Veloso, diretor da FAEG, a Federação de Agricultura do Estado de Goiás, e recentemente agora assumindo também a presidência da ASSOCOM. Parabéns, bom trabalho lá. É muita coisa para fazer, mas a gente sabe que você tem competência para isso. Muito bem. Começamos com o artigo do Rogério ou vamos para as considerações individuais de cada um? Fica a critério de vocês. Vocês é que mandam, que são os convidados e que estão participando desse evento. Vamos para o artigo, então? Podemos? Então, no artigo do Rogério, que estará disponível para todos depois, com detalhes, nós só vamos mostrar alguns números para que vocês possam fazer as suas colocações. Já tem muitas perguntas chegando aqui. Então, aqui nós temos o seguinte, nessa primeira tabela 1, vocês têm o preço do boi magro convertido em arrobas e o preço do boi gordo à vista. E a diferença entre um e outro. Vamos pegar o estado de São Paulo, depois vocês têm os demais estados, que foram as praças pesquisadas pela Coan. Em São Paulo, a arroba convertida do boi magro ficou em R$ 174. E a cotação de ontem, dia 11, segundo a Scott Consultoria, R$ 154,20 para o boi gordo. Portanto, uma diferença, um ágio de 12%, quase 13%. O preço do boi magro, R$ 2.088. Em todas essas praças foi feita essa consideração, praticamente em todas elas há um ágio sobre a arroba do boi, como vocês estão vendo aí, 12,8 em São Paulo, 5 em Minas Gerais, 15 em Mato Grosso do Sul, 10 em Mato Grosso, 14 em Goiás, 11 no Tocantins e quase 10 no Pará. O Rogério Coan também pesquisou o custo em reais pelo quilo em Mato Grosso do Sul das dietas e diárias alimentares, em reais por cabeça ao dia, também para as mesmas praças pesquisadas. Aí vocês têm os custos em reais. MS é massa... Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul mesmo. Não, é matéria seca. Matéria seca, né? Isso. Exatamente. Matéria seca, 73 centavos. E o outro custo em reais por cabeça ao dia, R$ 7,79. Vocês têm o custo nas outras praças também. Se for possível, vamos passar a tela.
para a gente ver mais números Mas ele está falando matéria seca. desse confinamento. Aí vocês têm os custos por arroba engordada e os custos por arroba colocada. Em azul, arroba engordada ou arroba colocada, que é arroba produzida. Essa arroba produzida é o boi magro, a comida, protocolo sanitário, frete e custo operacional. E a arroba engordada é tudo isso, menos o preço do boi magro. Então, vocês estão vendo que o azul, preço maior, é a arroba produzida. Sem o boi magro, ela tem o valor que está em vermelho. Vamos passar de tela, para a gente ainda fazer a viabilidade do confinamento no primeiro giro. No estado de São Paulo, se a arroba fosse R$ 140, considerando-se todos os custos que nós vimos, o pecuarista teria um prejuízo de R$ 359 por boi. Correto, Rogério? Perfeitamente. Por boi, quer dizer, praticamente totalmente inviável. Em São Paulo, segundo esses custos, a arroba só se tornaria viável a partir de R$ 160, se ela estivesse em R$ 160. Hoje nós consultamos agora há pouco, segundo a Scott Consultoria, estava R$ 152, R$ 153 arroba nesta data de hoje, dia 12. Portanto, até hoje, começa, se a arroba subir em São Paulo, começa a se tornar viável o custo do confinamento. Vocês estão notando que a situação mais confortável ou menos desconfortável, Maurício, isso é para você analisar, mais confortável ou menos desconfortável, é no estado do Mato Grosso, que tem arroba hoje até R$ 132, e ela a partir de 140 já dá um lucro ou uma margem, como vocês podem ver, de R$ 133,61 por boi gordo abatido. Se a arroba for subindo para 145, até 160, o que talvez seja um pouco difícil, não sei. É difícil, Maurício, chegar a 160 arroba no Mato Grosso, no primeiro giro? Bem difícil. Mas se ela for subindo, a situação de Mato Grosso é melhor. Por quê? Principalmente por causa da sobra de grãos, que é o estado maior produtor de grãos do país. Tendo a sobra, o custo com alimentação é menor. Correto, Rogério? Perfeito, Zedão. O que é importante dizer sobre esse artigo é que nós estamos fazendo toda essa parametrização de análise econômica baseada num pecuarista que faz a operação de confinamento do negócio. Ele compra os insumos, ele compra o boi magro, ele tem uma estrutura operacional e, logicamente, ele vai aferir o resultado diante dessas nuances de mercado. Lógico que a gente está observando uma reposição bem precificada, nós estamos com o preço dos insumos bem precificado, haja visto os custos por quilo de matéria seca, e isso, logicamente, inviabiliza a conta do pecuarista negócio. É diferente da operação que o Neto bem apresentou, onde ele tem, logicamente, um custo muito mais competitivo, não só pela escala produtiva, mas também pelas estratégias de compra de matéria-prima. O Neto é exímio comprador de matéria-prima de qualidade, então ele consegue ter um estoque de passagem agora para o primeiro giro, a preços competitivos, por isso que ele consegue vender uma diária para o mercado muito boa. É diferente hoje de você sair no estado de São Paulo e falar, eu quero comprar milho. Você vai pagar caro o milho, você vai pagar caro do bagaço, você vai pagar caro do grão úmido, você vai comprar farelo de soja a preços quase proibitivos. E é essa a realidade que nós estamos mostrando, que é totalmente diferente do pecuarista que tem a atividade de recria, onde ele comprou um bezerro o ano passado, em 2018, em maio, junho, julho, às vezes até precificado, mas ele teve aí, se ele comprou esse animal com 7 arrobas, ele vai colocar o animal agora com 14 ou 13, ele teve uma taxa de diluição das arrobas produzidas a pasto. Então, esse animal entra num custo muito mais competitivo no confinamento. Então, assim, o que é importante analisar esse artigo? É uma análise simplista do confinamento do negócio, tá? Mas o que é importante mostrar isso? Olha, pessoal, confinamento não é brincadeira, você tem que fazer muita conta para viabilizar. Se você não tem a vocação para fazer essa operação, coloca no Boitel,
O Neto mostrou claramente que hoje, diante desse artigo, é muito mais interessante colocar um animal para um boitel, entregar para uma operação profissional, do que você se arriscar a fazer isso. Por quê? Porque você não fez a lição de casa do ano passado, que nós falamos, inclusive, aqui para fazer. Várias pessoas não aqui... Não tem a cria em casa, e seria isso? Melhor ainda, a cria, a recria, a compra dos insumos que seja, a genética, todos esses fatores. Entendeu? Isso faz toda a diferença na viabilidade do negócio. Legal. Bom, só para a gente fechar então, porque nós queremos ouvi-los a todos, né? São Paulo, então, a situação começa a melhorar a partir da arroba 160, Mato Grosso já com 132, 133, que é praticamente a cotação de hoje, já começa a ser um bom negócio. Tocantins, só a partir de R$150 arroba, no Pará, R$145, e Minas Gerais, também R$145. Bom, diante desses números e do que disse o Rogério Coan, a atividade de confinamento no primeiro ciclo está pouco atraente, pouco atrativa. O que fazer, então? Eu gostaria rapidamente que vocês, porque temos muitas perguntas aqui, começando pelo Maurício Nogueira. Só um comentário, Zaidan, aqui em cima do que o Rogério falou ainda do momento que foi feita essa análise. Eu acho que esse tipo de análise, que é o que a gente faz muito lá, projeção ou acompanhamento de custo, ela é para criar o desconforto mesmo, não é para... Não vou fazer porque está ruim. Então, você tem um momento muito complicado, tem que olhar a tendência. Qual é, no próximo mês, como que isso vai estar, como que vai... Ou qual decisão eu vou tomar em cima disso. Então, o Rogério acabou bem. Eu sou muito entusiasta da terceirização de serviços, porque a hora que o Neto apresentou, eu não vi ali na conta, o Rogério, se apareceu em algum momento, mas do Neto, é R$1,20 a diária operacional. Que você... Bom, que seja R$1,50. Aqui está É um 1,41. custo barato. 1,41 aqui. É um custo baixo para a realidade que tem nas fazendas, porque quando você tem uma operação sua, né, e não tem como ratear a maior parte dos custos, e isso aconteceu em 2016, quando o pessoal diminuiu o confinamento, algumas diárias chegaram a R$3, que era quase o custo hoje, metade do custo de uma dieta. Então, tudo isso tem que ser considerado para você tomar uma decisão. Não é porque nesse momento está ruim que o resultado é esse, ele é dado. A gente tem que acompanhar a tendência, claro, né? Michel, travando os preços na Bolsa, com esses números que nós vimos aqui da Coan, dá para apostar no confinamento? Bom, se olhar para esse número, não tem nenhum vencimento na Bolsa que está acima de 160 São Paulo. Tá, o mais alto é outubro, está na casa de 157. Assim, olhando quem vai tomar a decisão, igual o Maurício falou, eu também sou entusiasta da terceirização, até porque tem uma capacidade estática instalada no Brasil que sobra muito, vai chão ainda para encher isso aí. Milho está apontando para baixo já, está 2, 3 dias já consecutivos de baixo, então provavelmente vai mudar um pouco a realidade de custo. E por mais que o boi magro esteja com ágio, parece que está um pouquinho mais comportado ultimamente. Está firme com ágio, mas um pouquinho mais comportado. Uma situação dessa, de margem apertada, eu acho que tem que comprar put. Assim, quer comprar um seguro de baixa, acho que sempre pro pecuarista, a melhor estratégia a ser tomada. Se um boi de 150 remunerar, ou ter um pouquinho de margem só, compra um seguro e fica tranquilo. Tá? Porque assim, já que não está dando nenhum vencimento para dar margem alta, a chance de subir é maior, compra o seguro e fica tranquilo. Neto. Um seguro de 150 para outubro, eu vi hoje a 150, dá para comprar por R$1. Neto, acho que o pessoal gostou do que você disse agora há pouco aqui. Pois é, que bom. Baseado no que o Rogério falou sobre a construção dos números aí, de um pecuarista que não se preparou para o confinamento no primeiro ciclo, e para sair correndo atrás agora de comprar boi magro, comprar comida e topar nesse cenário desesperador, para responder a tua pergunta, eu vou usar um exemplo que aconteceu conosco em novembro. No confinamento, um pecuarista parceiro que me mandou um excedente de animais para o confinamento, ele tem um confinamento próprio, tá? E me mandou um excedente de animais para que ele precisava terminar no ano. Nós abatemos esses animais, colhemos os resultados, sentamos junto, ele falou: Neto, me ajuda a avaliar as contas do meu confinamento. E aí chegamos à conclusão de que
o custo de matéria seca do confinamento dele era maior do que o que ele estava me pagando sem desembolso, né, sendo descontado lá no ato do abate. Falou, bom, então, por esse raciocínio, é melhor eu trazer meus animais do meu confinamento para a sua casa aqui e parar minha atividade. Foi isso que foi feito e, sem dúvida, assim, sendo pragmático com os números, era a melhor decisão. Acho que, assim, a paixão pela pecuária, às vezes, nos impede de tomar decisões olhando para o resultado financeiro. Isso é um erro boçal que a atividade não permite mais. Então, faz parte do meu negócio. Se eu não for ativo na compra dos insumos, se eu não me planejar com antecedência, eu não consigo prestar serviço para ninguém. Então, não é nada mais do que a minha obrigação isso, de tentar pensar um passo à frente. Isso pode ser uma excelente alternativa para escapar desse número ruim do primeiro semestre para quem não se preparou. O Adolfo falou na palestra que é possível que o preço do milho caia um pouco, para 42, 43, se não me falha a memória, é um número que você... 34 a 36, né, o nosso número, né? Com esse preço caindo, pode melhorar um pouco esse quadro? Sem dúvida. Eu acredito que, olhando essa fotografia aqui que o Rogério colocou, o sinal de alerta exatamente é esse, né? A gente ter que antecipar o planejamento para não ter que se deparar com isso, né? Acho que é o desconforto que vai te dizer o seguinte, olha, isso aqui não é viável. Então, a gente precisa se planejar para não deixar essa fotografia acontecer na realidade. Ou seja, você tem que se planejar para comprar os insumos no melhor período possível, para negociar da melhor forma possível também a venda dos animais, utilizar as ferramentas, como foi colocada pelo Michel e pelo Maurício. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Trazer o desconforto para a gente não querer ver uma realidade dessa e o que é possível de se fazer com a palavra planejamento, né? Maurício Veloso, suas considerações, por favor. Olha, quando o Michel perguntou para mim qual é a margem, eu falei, olha, nós não temos isso fechado. O Mato Grosso nos apresentava 350, 360. E São Paulo, a gente acreditava até que não desse margem nenhuma. Então, a gente precisa entender melhor todos esses Brasis e algumas situações que são muito interessantes. O tal do gráfico antigo que você mostrou, Neto, conhecido por todo mundo, porque a gente vive na pele, essa questão da sazonalidade da oferta de forragem, ela é fundamental para a gente entender o que é o confinamento. Como o Rogério bem disse, o confinamento não é só o confinamento negócio. O confinamento, ele é uma atividade que a gente deve estar executando, exercitando ela durante todo o ano. Inclusive o confinamento a pasto, porque esse excedente de forragem que a gente tem no período das águas, ele poderia estar nos oferecendo alguma coisa em torno de 1,6 kg a 1,8 kg de ganho de peso dia, com 1,1 kg de carcaça, sem a gente ter que fazer toda essa novela de botar comida no coxo. E a gente leva, então, esses animais até aquele ponto do acabamento, aonde a gente ou vai fazer em casa, se estiver muito bem estruturado, ou entregar para quem entende o gado, por exemplo, para um boitel como o do Neto Sartor, que eu, por exemplo, eu conheço o cara que entregou a boiada e passou a entregar todas as boiadas para ele. Olha que o cara é nojento, ele não é enjoado. E está com resultado excepcional. Isso é muito legal. Então, eu acredito que isso seja muito importante. Primeiro, que a gente conheça muito bem todos esses nossos custos e muito mais do que isso, para que a gente entenda todo o potencial, tudo aquilo que a gente pode fazer em cada momento do ano e aproveitar todas as situações em que a natureza nos favorece. A gente ainda fez isso, lembra na Expopec do ano passado, Maurício? A gente dizendo, você pode empurrar caminhão morro acima e morro abaixo, o que você prefere? Então, esse melhor aproveitamento, a cria, a recria, mesmo esses animais que a gente compra visando o confinamento, a gente tem que utilizar todas essas tecnologias de suplementação e de melhor colheita da pastagem para que a gente possa, como disse agora Rogério, a gente possa diluir estes ágios, esses custos de iniciais do custo do gado, para a gente entrar de forma mais confortável nessa terminação do confinamento. Mas, sem dúvida nenhuma, seja
qual for a modalidade de confinamento, ele não é uma escolha, ele é uma necessidade, faz parte do manejo da pecuária, não tem jeito de dispensá-lo mais. Passar para o Maurício agora, atendendo às perguntas de vocês. Maurício Palma Nogueira, a gente acompanha o trabalho do Maurício já há alguns anos e ele tem se dedicado, não sei há quantos anos, sobre o estudo que aponta que o uso, quanto mais você usar a tecnologia no setor de produção, maior será a sua margem. Já quantos anos você pesquisa isso, Maurício? Mais ou menos? 60? Bom, enfim, é porque tem uma pergunta aqui que eu sei que você ficaria 60 anos respondendo, mas a gente precisa que você responda brevemente. É uma pergunta que, na verdade, uma pergunta, não é pergunta, é um exemplo. Eles pedem um exemplo, pelo menos 2, do que é o uso de baixa tecnologia e o que é o uso de alta tecnologia na fazenda. Bom, boa pergunta. Às vezes a gente acaba passando batido, explica e não dá explicação simples, né? A gente mede a produtividade pela produção em arrobas, né? Ou quilos de peso vivo, ou quilos de carcaça. Toma sempre cuidado para não usar lotação. Lotação é estoque. Né? Se eu tiver uma lotação alta e nada ganhar peso, eu tenho uma produtividade baixa com custo alto. Na nossa referência, a gente trabalha com 6 níveis, depois eu posso passar uns dados do Rally, já tem níveis bem acima, que vai de 1 a 3 arrobas por hectare ano, a média brasileira é 4,5, né? Aí, o último nível que a gente avalia lá é de 28 a 35 arrobas, esses são os níveis que a gente trabalha. Como exemplo de pecuária, da baixa tecnologia, o que vai ser a fazenda? Vai ser aquela fazenda que tem pasto, que vai se degradando, em média, a cada 6, 7 anos, ele vai reformar os pastos, aí, análise financeira disso, esse é o maior custo da fazenda de longe, né? Essa reforma frequente de pasto quebra o produtor. A mineralização vai ser a linha branca, no máximo, não é o sal branco, é a linha branca. Vacas de baixa produtividade, em média vai tirar aí 60%, 65% de desmama para cada 100 vacas colocadas, né, das vacas que foram expostas à reprodução. Animais terminando com mais de 34 meses, se a gente for contar o ciclo completo. Reprodução básica, né, sem inseminação, sem nada. É uma fazenda típica do Brasil de baixa tecnologia extensiva. E a tecnologia vai aumentando à medida que a gente vai passando de fase. Então, a partir das 10 arrobas, nós já estamos falando de adubação de pasto, não intensificação, né, não, adubação para manter o pasto, estratégia de suplementação com proteinados, com energéticos e alguma coisa de semi-confinamento. Depois das 15 já começa a entrar confinamento. Né? E aí o nível de adubação vai aumentando e assim por diante. Esses são os sistemas que a gente trabalha como análise. Não entra na nossa base, nessa análise, a integração lavoura e pecuária. Ela pode entrar. Né? Se ela entrar, ela vai ter uma renda extra, porque tem agricultura para vender. Enfim, lá na 28 a 35 arrobas, nós estamos falando de uma fazenda que aduba pasto, que confina, que trabalha com aporte de tecnologia proporcional ao que se usa na soja hoje, só que nós estamos falando de pecuária, né? O mesmo aporte tecnológico que tem na soja, a gente teria na pecuária. Tem 2 perguntas aqui para o Neto Sartor. Esse custo de estrutura para 2.000 cabeças, deve ter sido o custo que você apresentou, considera quantos giros por ano? E a outra pergunta, Neto, do lucro calculado deverá descontar 5,4% do imposto de renda no total da venda? Bom, vamos lá. 2 perguntas bastante diferentes, vou tentar ser breve nas 2. Do custo de estrutura, quantos giros é possível fazer? Se a gente pensar que um confinamento em média aí vai ter 100 dias, é possível dar 3 giros no ano. Tá? Precisa ver se isso comercialmente é interessante fazer, pela questão de disponibilidade de boi magro, disponibilidade de insumo, capacidade de estocar os seus insumos para passar as épocas de entre-safra, enfim. Mas potencial tem de 3 ciclos. A nossa estrutura estática ela é de 21.000 animais, a gente tem potencial para fazer aí entre 60 e 65 mil cabeças por ano.
depende se isso faz sentido do ponto de vista comercial ou financeiro. Seria uma forma de amortizar mais rapidamente o custo de instalação dessa infraestrutura. Sobre a outra pergunta do imposto de renda, por trabalhar um pouquinho com os meus dados pessoais também, eu entendo razoavelmente disso. Você tem duas formas de tributar o imposto de renda na pecuária, né? Por lucro presumido, onde se assume que 20% da sua receita bruta é lucro, e aí você vai ser tributado em 27,5% dos 20%, que vai virar esses 5,6% do faturamento, é uma forma, e aí, neste caso, abateria 5,6% deste resultado de lucro no faturamento. E uma outra forma, que geralmente é mais usada pelos pecuaristas, é de lucro real. Então, você tem receitas e despesas ao longo do ano, que lá no final vai apurar a quantidade de lucro que você teve, pela diferença de receitas e despesas, você vai ser tributado por isso. Vale lembrar que como despesa entra compra de gado, compra de caminhonete, compra de óleo diesel, todos os insumos para a pecuária. Então, geralmente, a opção de lucro real é mais utilizada pelos pecuaristas. Se você tiver com o caixa muito alto no final do ano, fizer um investimento em animais, comprar mais animais, a tua relação de lucro vai mudar bastante e você pode ser menos tributado no imposto de renda. Pergunta para o Michel Tortelli. Gostaria de saber onde eu busco mais informações para que eu possa fazer o seguro do meu boi e travamento na bolsa. Tá, a bolsa, tem uma parte dela lá no site que ela indica todas as corretoras que são participantes, né? Sempre tem que passar por alguma corretora o negócio. Como dica, pega alguma corretora, às vezes até no interior tem bastante, que já é focada ao agro, que é melhor. Tá, assim, tem umas 4 ou 5 corretoras que são bem focadas em preço de boi, milho e até de soja aqui na BMF, né, na B3. Abre a conta na corretora, e é até bom, assim, não custa nada abrir a conta na corretora, inclusive para quem só quer ver preço do mercado futuro em tempo real, abre a conta na corretora que não custa nada, que você vai ter o preço de todos os vencimentos lá, de boi e de milho. Mas no site da B3 tem, tá? Não sei se pode falar de corretora aqui que indica, mas tem a Concor, Futura, a Radar, todas são muito voltadas para o agronegócio. Tá? Pega alguém especializado para dar preço de seguro mais justo. E assim, normalmente o seguro de uma para outra corretora não muda muito, tá? É isso. Vou passar a pergunta agora para o Adolfo e para o nosso Maurício Veloso. Como fazer a boa comunicação a favor do consumo de carne de gado? Essa aqui está assinada, quem fez a pergunta foi o Hugo Ferreira, de Caldas Novas, Goiás. Um abraço, Hugo. Eu acho que a primeira questão é a questão de adaptar a comunicação hoje, né, para o formato que o consumidor quer se informar, né? Eu acho que essa é uma questão bastante importante, a gente discutiu bastante de mídias sociais e do impacto que isso tem, principalmente na geração mais nova, aí, a geração Y. A maneira que ela consome informação não é a maneira que a gente está passando a informação para o mercado consumidor na nossa visão, né? Acho que esse é um ponto primordial. E o outro é a gente entender que a gente tem os atributos que o mercado vem questionando, né? No caso, o que ele gostaria de comprar, tanto o mercado doméstico quanto o mercado internacional. A questão é mais você preparar essa comunicação para chegar no consumidor final e não deixar chegar só aquela informação que vai sem nenhum rigor científico, né? Aquela comunicação, como a gente comentou durante as palestras, que é uma foto e 2 linhas, né? Que normalmente não tem nenhum rigor e sim uma crítica sem fundamento. Acho que é simplesmente mostrar, porque a gente tem a informação, nisso a gente é muito bom. Agora, embalar essa informação no formato que o consumidor está se alimentando de informações. Pois não, qual é a pergunta? A pergunta é comunicação. Como melhorar a comunicação para fazer uma boa venda de gado? Pois é, isso é um desafio de todos nós, todos os produtores, todas as entidades representativas, governo principalmente, que tem trabalhado muito mal essa forma de mostrar a imagem, não apenas da carne, mas de todo o processo de produção da carne. Agora, no mês de dezembro do ano passado,
uma equipe da Embrapa e mais o grupo GTPS, que é o Grupo Técnico da Pecuária Sustentável Brasileira, eles foram apresentar num fórum na Polônia todos os resultados relativos à sustentabilidade do processo de produção pecuária brasileira e comprovaram de forma definitiva que o sistema de produção pecuária brasileiro é o mais sustentável de todo o planeta e gera um absurdo de crédito de carbono. Agora, em momento nenhum a gente vê governo brasileiro encostar, por exemplo, numa Noruega, que esteve recentemente ameaçando o Brasil de retirar umas quireras que dava para ajudar a conservar a Amazônia. Em nenhum momento o governo foi lá e esfregou isso no nariz dos noruegueses, que não tem nenhuma árvore lá nem para tomar um chá ou para mostrar para alguém, e não chegaram lá e falaram: escuta, se vocês de fato querem e dizem ser sustentáveis e são de fato, vocês têm que comprar produtos agropecuários brasileiros, porque o sistema agropecuário brasileiro é o mais sustentável de todo o planeta. Esse sistema de plantio direto que o Brasil hoje faz de uma maneira extraordinária e é uma invenção absolutamente nossa, isso deveria estar sendo cantado a todos os cantos do planeta como uma das melhores coisas. Eu não sei se a roda é melhor do que isso ou se depois da roda. Não, depois da roda, que sem a roda a gente não fazia os discos de plantio direto. Mas, enfim, nós temos todos os motivos e nós temos todas as virtudes necessárias para que a gente possa sensibilizar os consumidores de todo o planeta, inclusive brasileiros. Entretanto, a gente não vê que isso seja uma missão de Estado, uma visão de Estado, não uma coisa, sabe, só para um mandato. Isso é uma coisa que a gente precisa fazer de forma responsável para que toda a nossa nação e para que todos do mundo admirem esse trabalho extraordinário que o agricultor e o brasileiro fazem. Vocês vão dizer que existem excessos? Olha, infelizmente, existe cretino em qualquer outra seara, em qualquer profissão, infelizmente na nossa também existe. Mas, proporcionalmente, eu falo com muita satisfação, o agricultor e o pecuarista brasileiro está entre os mais responsáveis de todo mundo, dos mais consequentes e, sem dúvida nenhuma, é o produtor mais sustentável de todo o planeta. Agora, a gente, enquanto entidade, enquanto representantes, enquanto profissionais, a gente não deve perder uma só oportunidade de dizer de forma absolutamente consciente que o Brasil ele produz a carne mais segura, ele produz a carne mais saudável e uma das carnes mais saborosas de todo o planeta. Uma pergunta para o Neto aqui, ele está querendo te apertar, Neto. Se o produtor confina 2.000 cabeças por ano, não faria mais sentido dividir esse número por 3 ou 4 giros do que construir a estrutura para 2.000 cabeças? Se olhar por diluição do custo de infraestrutura, total, sem sombra de dúvida. Mas você vai conviver com confinar no período das águas, você vai conviver com ter que estocar insumo por um período grande que você não tem disponibilidade para comprar, isso envolve caixa, então você também vai ter que colocar o caixa lá antecipado para uma comida que vai ser consumida daqui 7, 8, 9 meses, e conviver com os problemas principalmente de clima, que, embora às vezes não seja conhecido, roubam muito desempenho, mas muito desempenho. Então, assim, de maneira geral, até uma coisa que é bacana chamar a atenção, esses custos que eu coloquei do confinamento aqui, da construção de uma estrutura de confinamento, é respeitando princípios básicos, né, de escoamento de água, de cascalhamento, de compactação, de concreto no pé de coxa, enfim. De maneira geral, a gente vê, eu conheço inúmeros projetos assim no Brasil, que assim, foi feito um cercado, esticado uma linha de coxo e você coloca os animais lá para confinar. É claro que é mais barato do que esse número que eu apresentei, mas quando chove você vai ter boi atolado pela barriga, você vai ter uma queda de desempenho gigantesca e aí o confinamento não dá certo, o negócio não presta. É um erro de construção da infraestrutura que vai impactar depois no resultado financeiro. Então, montar estruturas para rodar o ano inteiro, a nossa que nós arrendamos hoje e tocamos ali em Sabino,
é uma estrutura para rodar o ano inteiro. Ela tem concreto, ela tem cobertura, ela tem condições para que rode o ano inteiro. E aí o raciocínio é o mesmo. A gente tem potencial de fazer 60 mil bois numa estrutura de 20. Está diluído aí o custo da infraestrutura. Pergunta para o Adolfo Fontes, do Rabobank. A gente ouve falar que o Brasil precisa aumentar a exportação de gado vivo, gado em pé, apesar das polêmicas que isso tem causado, porque seria um fator até balizador para dar firmeza aos preços da arroba do boi gordo aqui dentro. Ou seja, saindo mais animais, teremos falta aqui, consequentemente os preços poderiam ser maiores. Que influência isso tem no mercado, exportar gado em pé? Ela vem mudando rapidamente, né? Eu tenho acompanhado um pouco esses números. A gente sofreu um pouco nos últimos anos, a princípio por conta da saída da Venezuela desse mercado, né? A gente exportava basicamente esse tipo de produto para a Venezuela. A gente teve um problema que todo mundo sabe, que a gente continuou, não recebia os valores dos produtos vendidos, não só na questão do boi vivo, mas em outros produtos, então deixamos de vender. E aos poucos a gente tem aberto outros mercados, né? Hoje o nosso principal destino é a Turquia, e o Brasil tem trabalhado muito bem esse tipo de produto. Eu acho que tem muito potencial no mundo árabe, principalmente. Você tem a questão do abate halal, eles realmente valorizam a questão de poder fazer o abate na região deles, então eles compram não só o boi gordo, mas também o boi magro para poder terminar lá. A Austrália é um grande competidor nesse mercado, mais para o Sudeste Asiático. Acho difícil o Brasil, num primeiro momento, competir com a Austrália naquela região por uma questão de distância mesmo e competitividade. Mas, sem dúvida, hoje, o que a gente tem ouvido dos nossos clientes e conversando no mercado é que, regionalmente, já tem feito algum barulho, vamos dizer assim, algum impacto no mercado, não só para a questão, mas ainda é muito pequeno. Se a gente for nacionalizar esse número, ele ainda é 2% do volume de gado abatido no Brasil é exportado vivo. Então, ele ainda não traz uma consequência nacional, mas é claro que numa micro-região, onde isso já está mais presente, acaba impactando, e é uma opção a mais para o pecuarista poder negociar, comercializar melhor o seu produto, né? Pergunta para o Michel Tortelli, qual a vantagem, riscos e custos de se fazer um seguro através de corretora versus a trava com o frigorífico? Pergunta do Eduardo Prado. Obrigado, Eduardo, um abraço. Bom, fazer a termo com frigorífico, primeiro que você está com preço fixo, né? Então, independente se o preço do boi subir ou cair, é aquilo que você vai receber, e você tem que entregar naquela data para o frigorífico, né? Você tem que entregar a quantidade de bois naquele peso estimado, no preço que já está acordado, né? Então, tem que ser isso. Comprar o seguro na bolsa direto, que eu vejo de principal vantagem, é que, se o boi subir, você vai acompanhar a alta, né? Então, para quem é pecuarista tradicional e está muito envolvido com a reposição do estoque, né, é ruim travar o preço, porque quando o mercado sobe muito, assim, sempre tem chance, você está fora de mercado para fazer a sua reposição. Quando compra o seguro, se o mercado subir, eu aproveito o preço, e tem uma vantagem, né, se o mercado está muito demandado, você poder negociar melhor com mais frigoríficos, né? Quando você está na bolsa, você está protegido e está livre para negociar com quem você quiser. Se tem um frigorífico a 30 quilômetros da tua casa que paga mais, só que não faz termo, você vai conseguir tirar um preço dele melhor e você está com seguro. Então, assim, a principal vantagem que eu acho é ficar livre e poder aproveitar a alta. Tá? E, assim, e dói menos, porque é duro quando o mercado sobe, você está com o preço travado, sai para comprar um bezerro e você está fora, repor estoque, então o estoque fica muito mais caro. Tem mais uma aqui, Michel. Como travar o boi na bolsa em Minas, ou acredito que estando em Minas, né? E garantir o seguro do preço ao abate? Para quem vão entregar o boi? Correto. Bom, quando a gente compra o seguro na bolsa, a gente entrega para quem a gente quiser, né? A bolsa não sabe que você tem boi e nenhum frigorífico sabe que você tem seguro na bolsa. Quando eu estou fora de São Paulo, eu tenho que considerar uma diferença histórica do preço de São Paulo para outros estados. Isso é uma estimativa. E assim, então usa sempre o pior dos casos. A média histórica de Minas para São Paulo é mais ou menos 6%, com máxima de diferença de 8%. Então, quando for fazer uma projeção, desconta os 8% e faz o planejamento em cima disso. Se você comprar um seguro, descontar 8%, e mesmo assim
a atividade está dando margem, pode fazer o seguro e fica tranquilo. No dia do abate, você vai escolher para quem que você quer vender no preço do dia, tá? Isso é sempre importante. Se o mercado subiu, você vai lá e vende o preço do boi mais alto. Se caiu, você vai vender o preço mais barato para o frigorífico, só que a bolsa vai te pagar a diferença. Pergunta do Hugo para o Maurício Nogueira. Com tanta tecnologia disponível, por que o pecuarista não trata o pasto como o agricultor trata a lavoura? Eu acredito, vamos fazer um pouco a defesa do pecuarista, né? A pecuária tem por tradição avançar, a gente avançou, então não tinha essa cultura do pasto, não era tratado como uma cultura. Depois desse momento, quando muda tudo no mercado, também a gente tem uma pressão em cima do pecuarista, que foi até 2008, mais ou menos, que é a liquidação do estoque, se é que pode falar assim. Todo aquele estoque gigantesco de rebanho produtivo, ele entrou no mercado de 94 até 2006, 2008, castigando quem fazia tecnologia. Então, além da tradição da pecuária, nós temos 10, 15 anos aí de resultados ruins para quem mexia com pasto. Então, é muito recente. E ainda nós sofremos, né, isso até a gente consegue medir muito bem no Rally, a gente tem a análise a campo, que a gente vai no campo, tem o que a gente pergunta para o produtor e tem o que a gente pergunta para os técnicos, que atendem os produtores na região. Nem todo mundo é especialista em pasto. A campo a gente identifica que 3% dos pastos precisam de reforma. O pecuarista tem reformado 14%, dava para reformar 3, recuperar 10, em 3 anos, com o mesmo dinheiro, você quebrou o ciclo de degradação de pasto da fazenda. E a hora que a gente pergunta para os técnicos, eles falam que tem que reformar 30, né? E isso vem um pouco de preconceito de achar que um pasto não pode ser recuperado com adubação, calagem, superfície. Acredita-se que tem que arar e gradear, né? E nós aprendemos tudo o benefício do plantio direto. E às vezes a gente fala com o técnico fala, o fósforo não mexe no solo. Isso é princípio de agronomia, né, que a gente aprende. Verdade, mas na planta ele mexe. Então, se a raiz lá de cima pega, vai jogar lá para baixo. Enfim, né, está faltando um pouquinho de conhecimento aí, mas existe uma explicação. Não é porque o pecuarista é desleixado, né? Tem todo um histórico aí que a gente tem que considerar nessa análise. Sim. Eu adicionaria isso ao pecuarista, ele não sente na pele o risco que sofre o agricultor. O agricultor, ele faz uma besteira, nesse primeiro exercício ele quebra, mas ele quebra e perde tudo. O pecuarista não. A pecuária em si, como ela é muito segura, ela aceita muito desaforo. Eu me recordo, o Amir Klink, navegador, foi convidado para fazer uma palestra no Confinar. E ele deixou muito claro, olha, o que eu gostaria de transmitir a vocês era esse sentido de urgência das coisas que tem que fazer e tem que fazer naquele exato timing. Na navegação, se você não fizer, você morre. O meu esporte de infância, de juventude, sempre foi vela, e o meu pai soltava a gente no mar e falava, bom, meu filho, se você não fizer as coisas direto, eu sei que você não volta. E era desse jeito que tinha que aprender, e muitas vezes... Você não entendeu a intenção? E muitas vezes não foi brincadeira, realmente é um treino bacana. Agora, o agricultor, ele faz isso todo dia. Se ele não respeitar aqueles timings do que ele tem que fazer, ele não faz mais do que uma safra. E o pecuarista, ele não morre com facilidade, a pecuária não acaba da noite para o dia com todas as bobagens que possa fazer. E a verdade é que a gente passou anos a fio fazendo tudo errado ou não fazendo nada, e a gente ganhava dinheiro com pecuária. E não vai muito longe, até 20 anos atrás. Quando começaram a pegar no pé com essa questão toda de não poder mais desmatar, é como diz o doutor Fernando Penteado Cardoso, olha, agora é proibido desmatar, você não vai mais poder usufruir da fertilidade nativa que tinha o local, vai ter que adubar, ou vai ter que sair do ramo. Mas para adubar precisa saber o que está fazendo. Então, gente, essa questão do risco é preciso pensar, a gente vai ter que se reinventar, porque a pecuária mudou. Esses telefones todos que o Neto aí
andou mostrando para a gente, a pecuária ela é um telefone que eu, mesmo estando há muito tempo na pecuária, juro que eu estou tentando aprender a mexer nela de novo, viu? Não é brincadeira, não. Tem uma série de perguntas aqui, vou fazer uma a uma e todos fiquem à vontade para comentar. Eu vou pedir para o Neto Sartor, que são perguntas mais direcionadas a você, Neto. Jejum para pesar boi gordo no abate. O que você tem a dizer sobre isso? Não concordo. Acho que o animal já vai receber o jejum que ele precisa para o abate no frigorífico. Por isso que você tem um embarque antecipado no Brasil, você embarca num dia, o animal é batido no outro. Mexer no jejum na fazenda é só para enxergar um número mais bonito que o pecuarista quer. Então, eu vou sacrificar um pouco o ganho de peso para enxergar um rendimento de carcaça maior. Isso não vai trazer benefício nenhum. A carcaça que foi construída até a última alimentação no dia anterior. Se ele vai estar mais cheio ou mais vazio em função do jejum, isso não vai mudar nada o resultado do teu negócio. Só como exemplo nisso, nos Estados Unidos, por exemplo, que está num momento de classificação, características e qualidade de carcaça muito superior ao que a gente faz aqui, os animais chegam e são batidos direto. O jejum é zero. Então, assim, inclusive, plantas grandes de frigorífico têm confinamentos grandes, acessórios à planta de confinamento, porque os animais lá, às vezes, viajam distâncias muito grandes. Então, para o animal não viajar 1.500, 2.000 km ser abatido, ele vem uma semana antes, desce no confinamento do frigorífico, descansa uma semana e aí é tocado do curral direto para o abate. Então, o jejum é só para enxergar o número que o pecuarista gosta de contar para os amigos na rodinha do bar. Algum comentário? Podemos partir para a segunda. A partir de qual volume justifica montar confinamento e não o boitel? Eu acho que um volume acima de 1.000 bois começa a fazer sentido ter estrutura, montar uma estrutura mínima de barracão, vagão, etc. e tal. Mas, assim, não vou negar, é difícil. Assim, a diferença de competitividade para comprar insumos... Eu dei consultoria há muitos anos em projetos pequenos. Eu dei consultoria para pecuaristas que confinaram 100 bois. Eu dei consultoria para pecuaristas que confinavam 1.000 bois, 2.000, 10.000, e hoje eu toco uma operação maior. A competitividade para comprar insumos, e aí, se a gente tirar o boi da conta, 70% do custo do confinamento é alimentação. Então, um erro na compra da alimentação mata, literalmente, o processo. A escala, nesse sentido, para a comida, ela é muito importante. Então, um confinamento menor que 1.000 bois, eu acho que fica muito... A infraestrutura fica pesada na conta e a não competitividade de insumos também. Pois não. Só vou adicionar uma coisa. A gente estava falando do investimento, né, que o número do Neto que mostrou até bom, né, o investimento por cabeça. Não é isso que prejudica o confinamento. O que atrapalha um confinamento é o boi não ganhar o que você previu, né? Então, a hora que vai planejar, né, 1.000 bois, o número que eu tenho na cabeça é acima de 3. Você tem que garantir que a dieta vai acontecer do jeito que foi planejado. Então, você começa a estrutura por ali, depois vai pensar no curral e vai pensar no tamanho. Se o teu confinamento for pequeno, esse custo da operação vai ficar muito grande. Aí começa a compensar mandar para o boitel, né? Então, primeiro, garante a tecnologia para ter comida do jeito que se planejou. A mistura, né, tem que ser perfeita, ou perto dela, né, perto da perfeição. Pergunta para o Michel. Para avaliar o diferencial de base, para anular o diferencial de base entre São Paulo e Mato Grosso, como a compra do seguro deve ser operada? A única forma da gente não ter risco nenhum diferencial de base é fazer um termo com o frigorífico, tá? Porque daí é o preço fixo lá mesmo, com o diferencial que ele vai pagar. Fora isso, é um risco do pecuarista, tá? Então, o que eu acho sempre prudente? Pega a maior diferença que já teve, né? Mato Grosso, a maior diferença que já teve foi 18%. Compra um seguro, tira esse percentual e vê se a conta fecha. Se a conta fechar, faz. Tá? Fora isso, não tem como anular. Aí é fazer termo com o frigorífico. E tem uma estratégia que eu tinha falado que acontece bastante, você vai, trava com o frigorífico o preço, já, e vai na bolsa e compra um seguro de alta.
Então, assim, se o boi subir, você vai participar da alta pela bolsa. Lá no teu confinamento você está travado. Mas tem tido um problema nos últimos 2 anos aí que muitos frigoríficos que faziam termo pararam de fazer. Não concordo. Mas, assim, vai para a bolsa, tá? Não é porque o frigorífico não está fazendo que a gente não deve fazer o seguro. Estima um diferencial de base que você vai ter surpresa positiva e não negativa. Já estão pedindo para nós encerrarmos aqui, mas eu teria só mais uma pergunta, se possível. Qual o melhor peso para eficiência para mandar boi ao boitel? Ficou clara a pergunta? Ficou. A questão é só qual a melhor eficiência para quem, né? Porque, vamos lá, o melhor número de confinamento que eu tenho, o melhor resultado de desempenho, o melhor resultado de lucro, o melhor resultado de tudo para o meu negócio de confinamento, é um boi que chega com 2 anos e meio esbagaçado. Ele pesa 14 arroba, está magro, é bom de raça e ele teve uma recria péssima. Esse é o boi que me deixa mais dinheiro. Alguém foi ineficiente no processo anterior e é uma baita de uma oportunidade para eu ganhar dinheiro. Pensando para o sistema, para o negócio, aí olhando pelo lado pecuarista, um animal que provavelmente vai deixar mais dinheiro e melhor eficiência, um animal que foi bem recriado, que vai pesar aproximadamente 360, 390 quilos, com 20 meses de idade, ele veio com uma recria boa. Os números de desempenho no confinamento desse animal são piores, porque ele consome menos matéria seca, mas é mais eficiente em transformar essa matéria seca em carcaça, te dá um custo por arroba produzida menor, porque ele está sendo mais eficiente, mas não é esse animal que constrói um númerozão bonito que o pecuarista gosta também de contar para os amigos. Não é esse boi que ganha 1,8 kg, 1,9 kg, não é esse boi que ganha 1,1 kg, 1,2 kg de carcaça. É um boi de consumo mais moderado, desempenho moderado, mas uma conta financeira melhor para o sistema. Queria agradecer a todos, pois não. Esse animal que o Neto Sartor está dizendo é justamente o animal que não vende para o pecuarista a ilusão da tal como é que eles chamam de ganho compensatório. Ou seja, esse que deixa mais dinheiro para o Neto é aquele que vai comer para burro para ganhar víscera, que vocês nunca vão ver o dinheiro, a cor do dinheiro dessas vísceras. E o animal que vem bem recriado, esse animal não vai comer para fazer víscera, vai comer só para fazer carcaça, e esse vai deixar mais dinheiro para você, pecuarista, e menos para o pobre do Neto, que não vai poder trocar de Porsche todo ano. Uma pena, eu fico com dó, mas enfim, pelo menos a cada 2 anos. Trocar tem que ter o primeiro. Bom, muito obrigado a todos. Aqui mais uma apresentação, agradecendo aos palestrantes. Maurício Veloso, que é diretor da Federação de Agricultura de Goiás, também recentemente presidente da SOCOM. O Adolfo Fontes, analista sênior do Rabobank. Aqui o Neto Sartor, confinamento Santa Adélia e Brasil Bife Consultoria. Maurício Palma Nogueira, sócio e diretor da Atenagro. E o Michel Tortelli, que é sócio fundador da Fimpec Agronegócios. Tem avisos ainda hoje, mas eu queria aproveitar e encerrar também aqui a nossa participação. Amanhã também, nesse horário, teremos a transmissão ao vivo da mesa redonda com palestrantes aqui do encontro da Coan Consultoria e do Canal do Boi. Nós vamos para o intervalo comercial, na sequência, a nossa programação direto dos estúdios do Canal do Boi em Campo Grande. Muito obrigado. Muito bem, de volta com o Mais Pecuária, nós vamos destacando para você o programa de hoje, né? O Zaidan, lá em Ribeirão Preto, no Encontro Técnico Gestão Econômica, né, do Confinamento, da Coan Consultoria. E a gente segue agora falando sobre os parceiros do SBA. Nutrição dos animais é uma das maiores preocupações dos pecuaristas, pois está ligada diretamente ao ganho final, ao ganho de peso final, ao acabamento dos animais. Pensando nisso, uma empresa, né, que é ligada aqui ao SBA, a nossa grande parceira, ela traz, claro, que soluções. Vamos acompanhar. Para obter a expressão máxima genética dos animais, a questão da nutrição aparece como um dos principais pilares. E para isso, a composição, a matéria-prima desses produtos, ela é realmente muito importante. E é em cima disso que a Potencial aí vem trabalhando nos últimos anos. A Potencial, que pertence ao Grupo Facholi, que tem quase 50 anos no mercado brasileiro. E a Potencial, então, trabalha justamente com essa questão da nutrição animal e tem essa preocupação principalmente com a matéria-prima, né, Moisés? O Moisés, que é o zootecnista responsável pela marca Potencial, vai falar agora para a gente sobre isso. Realmente.
Esse ano de 2018 foi um ano bastante comemorativo da empresa, com muitas novidades. Estamos aí inaugurando, praticamente foi inaugurado agora, uma fábrica nova com capacidade de 20 mil toneladas mês, na qual nós temos também desenvolvido muitos produtos novos com bastante tecnologia. A demanda do mercado hoje para a tecnologia, principalmente na questão da nutrição, ou seja, o agronegócio como um todo, está bastante crescente. Então a empresa tem focado bastante em produtos de qualidade, desenvolvimento de novos produtos e produtos que realmente deem resultado no campo. Nós trabalhamos hoje com um centro de pesquisa, juntamente com demanda do campo, a gente une o quê? Matéria-prima de excelência em qualidade, desenvolvimento técnico do produto, função técnica do produto, juntamente com a demanda do mercado. Juntando todos esses aspectos de extrema importância, a gente consegue atingir todo o mercado nacional com excelência em desempenho e performance animal. E só focando mais na questão das novidades da empresa para 2018, nós temos aí embalagens novas, fábricas novas e todo um estudo em relação ao agronegócio, envolvendo o quê? Todas as mudanças da empresa, novidades da empresa. A gente nunca está longe do produtor rural, do agronegócio. A gente tem sido bastante frequente na questão do campo, juntamente com as pesquisas nossas e a demanda do mercado e o resultado final do produto junto ao produtor final. Quanto que a nutrição animal representa aí dentro desse pacote aí das coisas importantes e dos pilares, como eu falei lá no início? Atualmente a gente considera hoje uns 2, 3 pilares bastante interessantes. Primeiro, a genética é muito importante. Segundo, a nutrição e sanidade do rebanho. Então são 3 pilares. Nesses pilares, o rebanho brasileiro teve uma mudança muito boa na questão genética, positiva, né? Inseminação artificial, animais comprovados geneticamente. E para expressar essa máxima genética dos animais, a gente tem que estar concomitantemente com a nutrição máxima nesse animal. Por quê? O código genético dele só vai expressar conforme o que? A nutrição bastante avançada, para a gente conseguir alto desempenho e abate de animais abaixo dos 20 meses de idade. Perfeito, muito obrigada pela sua participação aqui no SBA. Esse foi então Moisés Calixto Júnior, zootecnista responsável pela marca Potencial, que pertence ao grupo Facholi. O assunto agora é o endividamento do setor rural. Durante reunião em Brasília, na capital federal, os parlamentares da Frente Agropecuária discutiram o endividamento agrícola. Eles apostam em um novo modelo, um modelo de consórcio para facilitar a vida do produtor rural. Direto de Brasília, Catarina Martorelli tem as informações. Acompanhe. O subsecretário de Política Agrícola e Meio Ambiente do Ministério da Economia, Rogério Miranda, se reuniu com a bancada ruralista na sede da Frente Parlamentar da Agropecuária em Brasília, para tratar de endividamento agrícola. A ideia é criar um fundo garantidor de recursos, que vai funcionar como consórcio. A proposta é fazer um sistema de aval cruzado. Como é que funciona? Grupos de 10, 12 produtores fazem como se fosse um consórcio, um condomínio, e eles se avalizam entre si. Do dinheiro que o banco vai emprestar para eles nesse processo, com 3 anos de carência e 9 para pagar, eles deixam um percentual desse recurso como um fundo garantidor. Tá? E eles se avalizam entre si. Tá? A partir desses condomínios, o banco vai passar o recurso. Para que ele possa passar o recurso, esses condomínios são filiados a uma federação, no caso do arroz, a Federarroz. E esta tem 2% desse volume de recurso que é para cobrir todos os processos, que fica... Esta garantia entre o aval cruzado reduz o risco. Reduzindo o risco, baixa o spread. O juro fica mais barato. A FPA diz que está em contato com o BNDES, o Banco do Brasil e o governo. A expectativa é ter um posicionamento concreto em 20 dias. De Brasília, Catarina Martorelli. O assunto agora é pecuária leiteira. Conheça o trabalho desenvolvido em uma fazenda, no rancho, na Califórnia, lá nos Estados Unidos, com produtos que utiliza, né? Essa fazenda utiliza produtos da Cemex. Veja aí. A Cemex te convida para rodar pelas estradas dessa gigante fazenda em Madeira, na Califórnia. A propriedade foi uma das escolhidas para fazer parte do 10º Tour Cemex Progressive. E não é para menos. Hoje, a Deeperswood Ranch
conta com plantel de nada mais, nada menos que 11.330 cabeças de produção, com a unidade na Califórnia e outra no estado do Colorado. Uma produção impressionante. Além de ser 100% Cemex, a fazenda utiliza simplesmente todos os programas da central de inseminação: Cemex Works, Up2Mate, HeadView, Immunity Plus e o Elevate, um simplificador de teste genômico. Que nós no Brasil temos todos esses programas para o nosso produtor do Brasil. Nós temos o Optimate, que é o acasalamento, nós temos o Cemex Works, que é a escolha dos touros com os índices que o produtor pode escolher, nós temos o HeadView, que mostra a média genética do rebanho. Então você pode utilizar no Brasil a mesma tecnologia que eles estão utilizando aqui. E o que é mais interessante, para frente, é que eles usam a seleção genômica. O Cemex tem um programa chamado Elevate, que eles utilizam já quando nasce a bezerra, eles já sabem quem são as bezerras que vão se destacar como vacas no futuro. O veterinário da fazenda, Steven Rochers, conta um pouco sobre esse trabalho em conjunto. Trabalhar com a Cemex tem sido um prazer. Eles têm uma ótima linha de touros e os seus serviços estão dando super certo. Então, estamos muito satisfeitos em trabalhar com eles. A fazenda, que pertence a 2 irmãos, tem um sistema de freestyle nos barracões com 2 linhas de cama. A preocupação é que os animais tenham espaço para se deitar. O produtor mineiro Eduardo Graciano encontrou semelhanças com o sistema de compost bar que ele utiliza no Brasil. E assim como a fazenda norte-americana, ele também optou pela genética da Cemex, presente há mais de 35 anos no mercado. A gente está há 4 anos fechado com a Cemex. Hoje na fazenda a gente só utiliza touro Cemex. E é uma parceria que eu enxergo com muitos bons olhos, porque eu tenho uma confiança muito grande no técnico que me atende e os resultados estão mostrando que a gente está no caminho correto. A pressão de seleção é assunto levado a sério por aqui. 30 dias após o nascimento das bezerras, já se tem em mãos todos os índices genéticos desses animais. E as bezerras com uma carga genética baixa são inseminadas com gado de corte. Muita tecnologia para alcançar o máximo de eficiência produtiva, através de um trabalho focado em produção de leite, gordura, proteína, prenhez das vacas e focado também em surpreender os visitantes. Informações de Brasília, a Conab divulgou mais um levantamento da safra de grãos 2018-19, divulgado hoje lá na capital federal. E este é o 6º anúncio da entidade e apesar das perdas por conta da falta de chuvas, em especial no desenvolvimento da soja, o saldo ainda é positivo de uma maneira geral, tanto que é considerada a 2ª maior safra da história brasileira. Veja detalhes. A safra de grãos 2018-2019 deve alcançar 233,3 milhões de toneladas, segundo o levantamento da Conab. Esse saldo é impulsionado pela melhora da produção de milho na 2ª safra, que deve chegar a 26,2 milhões de toneladas. Apesar de ter perdido área ao longo do tempo, a janela de plantio do milho está melhor este ano. Os números estão mostrando uma boa produção, 233 milhões de toneladas, com a quebra um pouco na soja, no arroz e feijão, mas o milho com um desempenho muito bom e o algodão também. É a 2ª melhor safra do Brasil. A continuarem o clima como está e a 2ª safra continuar indo bem. Isso é suficiente para atender nosso consumo interno com bastante tranquilidade e cumprir os compromissos de exportação sem problemas. Portanto, é uma safra boa, uma safra que vai render ao Brasil na questão econômica, uma ajuda muito boa. Apesar dessa safra atender bem à demanda do mercado interno, o arroz teve queda de 0,9% na produção, principalmente por conta das fortes chuvas na região do Rio Grande do Sul, onde muitas lavouras foram perdidas. Por isso, segundo o Ministério da Agricultura, o Brasil vai precisar importar arroz. A colheita do arroz já atingiu 12% da área plantada. A produção deve chegar a 10,6 milhões de toneladas.
A redução das estimativas de produtividade de soja foi o que mais pesou nos números de forma negativa. Apesar do crescimento de quase 2% na área de plantio, há uma estimativa de redução de 1,6% na produtividade em relação ao que foi previsto no mês passado. O excesso de chuva em dezembro e janeiro afetou sobretudo as lavouras do Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Goiás. A produção de soja deve chegar a 113,5 milhões de toneladas. As variedades de ciclo médio que teriam uma expectativa de recuperação não conseguiram, pelo menos foi isso que a nossa rede de informantes acabou nos passando aqui para a Conab. Há uma expectativa, no entanto, que as variedades de ciclo tardio tenham se beneficiado por esse regime de chuvas um pouco mais normalizado agora em fevereiro. Mas a cultura mais afetada mesmo pelas questões climáticas foi o feijão, porque tem um ciclo mais curto. A estimativa é de uma redução de 3,6% na produtividade em relação ao levantamento do mês passado. E o maior destaque continua mesmo sendo o algodão em pluma, um aumento aí de produtividade de 28,4%. De Brasília, Catarina Martorelli. Muito bem, informações de Brasília sobre a safra de grãos brasileira, uma previsão bastante positiva. E é hora de ir até a capital paulista, né? Capital lá, São Paulo, para a Bolsa Brasileira de Mercadorias, para saber das atualizações do mercado financeiro desta terça-feira. Vamos conversar com a Sara Kirchhoff, que vai trazer as informações. Sara, boa noite. Quer dizer que o dólar teve um recuo hoje frente à moeda brasileira? O real, é isso? Boa noite, mais uma vez. É isso mesmo. Boa noite para você, Éder. Boa noite a todos que acompanham o Mais Pecuária nesta terça-feira. E realmente, hoje o dólar tem a terceira queda seguida frente ao nosso real brasileiro. O dólar hoje, na mínima do dia, ele chegou até os R$ 3,80 e mais para o fechamento ficou em R$ 3,81 o dólar comercial, com uma queda um pouco acima de 0,5%. Enquanto isso, a Bolsa de Valores de São Paulo, o índice Bovespa, que é o principal índice da Bolsa, hoje opera com uma queda de 0,20%, um pouco abaixo dos 98 mil pontos, mas isso acontece também depois de uma série de altas consecutivas no Ibovespa. Aqui no Brasil, CCJ para votação da reforma da Previdência, claro, continua aí nos destaques, ela deverá ser instalada amanhã. A novidade é que agora o primeiro colegiado disse que só votará o texto da reforma quando o governo incluir a questão da aposentadoria dos militares. Isso foi uma afirmação feita pelos líderes de partido ontem à noite e conforme as previsões, essa inclusão aí dos militares no texto da reforma deverá acontecer no dia 20 de março, ou seja, na semana que vem. Enquanto isso, lá fora, hoje, a primeira-ministra britânica Theresa May sofreu mais uma derrota no parlamento britânico em relação ao Brexit, então isso acaba criando uma tensão por lá. E já nos Estados Unidos, aquela velha história de guerra comercial, de disputa comercial ou acordo entre China e Estados Unidos traz novidades hoje. Quem está fazendo as negociações, o representante do comércio norte-americano, disse que tem esperanças de que a China e Estados Unidos estejam aí em semanas finais de negociações. Isso, claro, sempre traz aí um certo alento para o mercado financeiro. Por último, para encerrar, o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, inflação do Brasil, teve um avanço de quase 0,5% no mês de fevereiro, 0,43%. Impulsionado principalmente por causa das matrículas escolares, né, com os preços mais altos nas escolas. O IPCA teve esse avanço no mês de fevereiro. Os alimentos e bebidas tiveram uma alta menor do que aquela observada em janeiro. Em janeiro, a alta desse segmento foi de 0,90%, em fevereiro ficou em 0,78%, mas ainda exercendo o maior impacto no IPCA, em função do seu peso. Mesmo com esse avanço, o IPCA ainda segue dentro da meta do governo. Éder. Sara, aproveitando a sua participação aqui no Mais Pecuária, ontem você falou que a saca do milho, né, chegou a R$ 42,00 aí no interior do estado de São Paulo. E a gente está em plena plantio, né, do milho segunda safra. E o mercado hoje, como fechou o mercado do milho hoje?
Mudanças, viu, Éder? Ontem realmente o milho estava acima dos R$ 42,00 a saca, né, como você colocou, e essas expectativas positivas em relação à safra de milho, elas acabam pressionando as cotações nessa terça-feira. Hoje o indicador CPEA mostra uma queda acima dos 2% no preço da saca em Campinas, no interior de São Paulo, Campinas e região, né? Com esta queda no dia, o preço do cereal por lá recua para os R$ 41,15 a saca e agora traz uma queda de 2,79% no acumulado do mês de março. Já o indicador de milho da Bolsa Brasileira de Mercadorias para a Creúna, em Goiás, hoje mostra um avanço de 1,5% no preço do cereal, com a saca avançando para o patamar dos R$ 33,00 no indicador aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Passamos para o preço do frango, que hoje tem uma elevação de quase 1% aqui no estado de São Paulo. Com isso, o quilo do frango congelado hoje sobe para os R$ 4,45 no indicador CPEA e tem uma alta acumulada de 4,71% no mês de março. Alta também e ainda mais significativa no preço do suíno, Éder. Hoje há uma valorização de quase 1,5% no preço do animal vivo em Santa Catarina e com isso o quilo do suíno vivo no estado catarinense está em R$ 3,54 no indicador CPEA, com uma alta agora de 4,73% no acumulado do mês de março. E hoje o Jornal Valor Econômico traz uma informação em relação ao mercado de suíno, falando que a peste suína lá na China beneficiou e impulsionou os preços e as vendas da proteína aqui do Brasil. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. É com você. Ok, Sara, obrigado pelas suas informações. Daqui a pouco você volta para falar do fechamento do boi gordo e também do bezerro. Obrigado, Sara. Até já. Nós vamos para o intervalo comercial. Depois do intervalo, vou trazer outras informações para você aqui no Mais Pecuária, você que está ligado conosco aqui acompanhando. Vou trazer informações do De Olho na Fazenda Cenepol Tamar, hein? Tem aí um shopping especial para você que quer investir em genética consistente, melhoradora, para você ganhar, né, em musculatura, ganho de peso, precocidade. Daqui a pouquinho nós teremos então uma venda especial para você ligado aqui no canal do Boi. Muito bem, de volta com Mais Pecuária. O espaço agora é para o Shopping Cenepol Tamar. Nós vamos a Araçatuba, no estado de São Paulo, conversar com Fernanda Mariano, que de lá traz essa grande oportunidade para você que nos acompanha. Fernanda, boa noite para você. O dia já foi muito corrido hoje, né? Desde manhã vocês estão conosco aqui nesse grande shopping da raça Cenepol, uma grande oportunidade para quem quer ganhar mais na pecuária. Para isso tem que turbinar o rebanho, né? Com peso, com precocidade, com acabamento. Boa noite, Fernanda Mariano. Boa noite, Éder. Boa noite a todos que nos acompanham. Justamente como você disse, a oportunidade é agora, é esta a oportunidade. Nós estamos começando hoje essa semana especial Cenepol Tamar, que está imperdível. Eu estou com o gerente comercial da Central Leilões, Guilherme Furtado, para a gente apresentar novas alternativas e falar um pouco mais dessa oferta excepcional. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Éder. Tudo bem? Boa noite a todos os amigos que nos acompanham. E que qualidade de animais, né? Comentamos hoje o dia todo e a gente revisando todos os animais desde a semana passada, vendo os vídeos. E o que impressiona é a qualidade dos animais e oferta nesse leilão, nesse De Olho na Fazenda. E já tendo várias consultas justamente por isso, pela qualidade dos animais colocados. Eu vou pedir até para o Fabinho já ir colocando o primeiro lote, lote 3, que a gente já tem uma confirmação já do... Boas notícias, já começamos essa participação com boas notícias. Vamos colocar o lote 3 só para ficar na vontade, né, Guilherme? Exato, já para mostrar e fazer a confirmação dele. Tá aí o lote 3, então o pessoal que já tinha marcado o lote 3 aí, pode já excluir da anotaçãozinha aí, porque já foi vendido. Pode carimbar vendido nele aí, lote 3 a R$ 350 de parcela, foi vendido para o senhor Carlos Manuel Pascoal, sítio Vista Alegre de Fernão, São Paulo. Com certeza fez uma excelente compra, parabéns ao criador, mas a gente tem muito a apresentar, muita qualidade a apresentar hoje e durante toda essa semana. E agora é o horário de estar confirmando, tá? Então o pessoal que já chegou, estava para o campo, já chegou em casa, pode ir ligando e ir confirmando, tá ok? Então, o lote 3 pode bater o carimbo aí de vendido nele. Vendido, então, o lote número 3 dessa semana especial Cenepol Tamar. Nós vamos
agora seguir com novas apresentações, lembrando que todo criador pode entrar em contato com a nossa mesa operadora para efetivar os negócios desde já. Esse é o momento, o primeiro dia é o creme de la creme. Exatamente, o pessoal vai apartando, né? Exatamente. Apesar que não tem muito o que apartar aqui não, é escolher e confirmar. Vamos para o lote 8, vamos ver o lote 8. Também é uma oferta de reprodutor Tamar Senepol, é um filho do CN 1029, em vaca Zec da Gir, 696 quilos, 38 centímetros de CE, apenas R$ 350, lembrando que a comercialização dos nossos animais são em 36 parcelas, comissão de 8%. É exatamente isso, o preço é fixo, vamos pedir para o canal colocar esse valor aí na tela, porque o criador já sabe exatamente como é que vai, é diferente de leilão, essa é uma proposta diferente, não é, Guilherme? Exato, não tem disputa, liga e confirma. Liga e confirma, e como o Guilherme falou, de olhos fechados você olha o catálogo, aponta e é um bom negócio. É isso aí, a gente vai ver um touro com essa musculatura muito bem desenvolvida, dorso lombo comprido, forte de pescoço, forte de musculatura de anterior e de posterior, umbigo corrigidíssimo. Aí, e pode colocar o valor lá, R$ 350 de parcela, esse reprodutor aí, indicadíssimo para repasse para quem tem o rebanho PO, ou então pode estar adquirindo um excepcional touro também num valor desse para estar fazendo bezerro de muita qualidade. Com certeza, mais uma excelente oferta. Podemos passar por outras. Vamos para o lote 65? Vamos ver o lote 65. Enquanto isso, liga na nossa mesa operadora, 18 36 224999 e o 18 99637 2999. E você pode falar também pelo WhatsApp nesse número para que a gente consiga aí trazer dinâmica para essa nossa comunicação. Exato. Um filho do único rojo em vaca WC 990, 475 quilos, 35 centímetros de CE. Olha só que ótimo desenvolvimento desse reprodutor também. Volto a insistir, olha o comprimento do dorso lombo desses animais, a quantidade de musculatura, tanto anterior como posterior, que esses animais apresentam, bons aprumos, caminham muito bem, animais que estão aí caminhando e a gente vê que são animais bem de pasto mesmo, pelo andar deles e como estão bem adaptados. E o preço desse reprodutor, R$ 270 de É parcela. isso mesmo, Guilherme. R$ 270. É uma barbada, né? Realmente, o criador, o seu Ayrton, escolheu a dedo toda essa oferta e o valor está imbatível. Exatamente. É só ligar e confirmar, a nossa mesa operadora pronta a atender. E como esse reprodutor, nós vamos ver vários. Vamos chamar o lote 8 agora. O lote 8 também é um reprodutor lindo. E a gente vai vendo que todos os reprodutores que a gente vai chamando, pedir para o amigo prestar atenção à conformação de carcaça de todos eles. Reprodutores compridos, dorso lombo bem feito, musculatura perfeita. Esse é um filho do 1029, em vaca Zeca da Gir. Está com 700 quilos, praticamente 38 centímetros de CE, também um reprodutor indicado para repasse. Aí, o pessoal que já tinha consultado sobre ele aí, a gente está passando novamente a pedidos, tá? Então, um reprodutor que vai num preço de R$ 350 de parcela. É só ligar e confirmar também esse touraço que vai à venda. Olha o tanto que é forte esse touro, parte do pescoço dele, dianteiro dele muito forte, a questão de aprumos também muito bem feito, caminha muito bem esse touro, inclusive touro que foi utilizado também em repasse lá no rebanho Tamar, tá? Então são animais que a gente vai colocando em oferta hoje, são animais são excepcionais, pode estar confirmando que esses preços hoje são barbadas, tá, desses animais. Vamos ver um pouquinho das fêmeas? Com certeza. Vamos trazer uma fêmea, posso chamar o lote 53? Exatamente, lote 53, então, canal, vamos apresentar, porque é interessante mostrar essas fêmeas que já mostram, e a gente tem como mostrar os resultados que essas fêmeas oferecem. Exato. Essa é uma fêmea, filha do Delix CMI, em vaca 2110, PRR 2110, vai prenha do Tamar 45, com previsão de parto para julho de 2019. O preço dela, R$ 300 de parcela. Olha que reis. Também chama atenção
para todas essas fêmeas que vão à venda, as fêmeas com esse porte de musculatura aí avantajado, mas todas elas com as características muito bem femininas, entendeu? A gente vai vendo todas elas, nada daquelas vacas de estrutura grosseira, são animais com uma saúde mesmo bem avantajada, tá? E com característica feminina. E uma reis dessa nesse preço, é só ligar e confirmar uma reisaça. Só para mostrar, exemplificar o que está na barriga dessa reis, vamos pôr o lote 4 aí, só para o pessoal ver que pode estar produzindo esse acasalamento aí. Se puder pôr o lote 4, só para a gente exemplificar o que está na barriga dessa reis. Tá? E eu tenho certeza que uma reis dessa pode ser tá adquirindo e fazer um trabalho como doador, aspirar ela, multiplicar essa genética aí. Olha só que volume de musculatura. E acasalado com o Tamar 45 vai trazer, com certeza, um animal de ótimo desempenho. Olha o volume do Tamar 45, olha que touro musculoso. E junto com uma reis dessa que tem todo esse volume de musculatura, não tem como não produzir bem. Só para mostrar o resultado, então a gente chama o lote 4, Exatamente. O lote 4 para mostrar o resultado que a gente consegue utilizando essa fêmea, por exemplo. Exato, aí ó, tá vendo? Esse é um touro filho do Tamar 45 que vai à venda no nosso leilão. Dá uma olhada que touro. É o touro que a gente postou aí durante a semana nas redes sociais. Fez muito sucesso. Fez muito sucesso, todo mundo perguntando sobre ele aí. Dá uma olhada, esse daí é filho do Tamar 45 que vai na barriga daquela reis. E também é um animal que está disponível agora. Exatamente. Só para, aproveitando que já está apresentando ele, né? É um touro que está a R$300 de parcela. Apenas R$300 de parcela. R$300 a parcela. É ligar e confirmar no 18 3622 4999 e o 18 99637 2999. É agora o momento de fazer bom negócio. Vamos ver o lote 54 agora? Lote 54, então, e a gente segue com as fêmeas em oferta, né? Lembrando Lote que nós 50... temos machos e fêmeas nessa oferta. Lote 54 é uma doadora, Fernanda. Uma doadora, ela é filha do CN 550, em vaca Camelot, 640 quilos. Vai prenha também do Tamar 45, com previsão de parto para julho agora. Então, a gente vai ver, olha só que reis, né? O desenho de carcaça, o mesmo da anterior, volume de musculatura, reis muito raçuda, com prenhez já, animal indicado para doador, mas com prenhez já, né? Então, mostra a funcionalidade do rebanho de Senepol Tamar. Com certeza foi uma seleção especial para esse evento, o evento que está começando hoje. Então as ofertas estão aqui quentes nessa noite de terça-feira para o criador fazer um ótimo negócio. Põe o valor dela aí, é R$450, compra uma doadora para fazer um plantel de Senepol. É uma doadora. É doadora. Olha só, com essa caracterização, com essa conformação, não tem como não ser doadora, né? A gente vê que é um animal que já teve aí um ótimo trabalho, a gente vê a questão de ubre dela, que já teve parindo bem, e os resultados também mostrados aqui nas planilhas, que logo mais nós vamos estar comentando também, animais de excelente desempenho, tá? Então, é animal para produzir coisa muito boa para onde quer que for. Lote 38 agora, vamos pedir o lote 38. Vamos chamar o lote 38, enquanto isso a nossa mesa operadora está aqui à disposição para trazer todas as informações, para esclarecer os criadores de todo o país com relação às questões comerciais e também sobre informações dos animais. Olha aí, uma filha do WC 225 em vaca Hot Stuff, 510 quilos, prenhe do Tamar 56, previsão de parto para agosto. Apenas R$250 de parcela. R$250 a parcela. Olha a pelagem desse animal, a conformação de musculatura. Volta a falar, animal um pouco mais jovem. Fala assim, mas aquilo lá, aquela musculatura toda, a gente estava vendo uma vaca adulta. Olha aí, um animal mais jovem, com a mesma conformação, com a mesma intensidade em musculatura na sua carcaça. Então, o leilão inteiro está dessa forma. Você destacou durante o dia, né, Guilherme, que assistiu a reportagem do Grandes Criatórios, exibida aqui no canal, e até disse,
É essa mesma? É essa a oferta? Falei com o Ricardo, que é assessor da Alfa Assessoria. Ricardo, gostei dos animais que estavam na matéria, vocês colocaram para ilustrar. Ele falou, não, Guilherme, são os animais que vão à venda mesmo. Então, a gente vê na matéria, são os animais realmente que estão sendo colocados para venda, são esses aí desfilando para a gente. E quem não assistiu ainda, Grandes Criatórios, Cenepal Tamar, dessa semana especial, também está disponível, não só aqui na programação do Canal do Boi, mas também lá no portal da Central Leilões. Exatamente, entra lá, veja o lote que mais lhe interessa, pode estar entrando em contato com a gente, pedindo os lotes também para as próximas apresentações, nós vamos ter o maior prazer de estar passando aqui para vocês. www.centralleilões.com.br. Guilherme, nós encerramos essa participação, voltamos logo mais, mas sempre desejando ótimos negócios. Exatamente, estamos aqui para estar atendendo o pessoal. Éder, mais uma vez, muito obrigada pela acolhida, nós voltamos com você. Legal, Fernanda, é sempre bom estar com vocês. Obrigado também ao Guilherme Furtado, né, pelas informações, pela participação aqui no programa. É uma grande oportunidade, né? A gente tem que... Obrigado. Daqui a pouco vocês voltam na batida do martelo. É sempre uma grande oportunidade, né? O produtor rural, o pecuarista, o agricultor também que faz a integração, né, precisa, claro, que de genética consistente, melhoradora, para que possa aumentar a rentabilidade do negócio. E cada vez mais com a integração, vai ficando viável, sim, a atividade. Nós vamos voltar agora, mais uma vez, à capital paulista, conversar com a Sara Kirchhoff, que traz informações sobre o mercado pecuário. Já que a gente está falando sobre essa questão, as indústrias encontram dificuldades para adquirir matéria-prima, o que mantém aí a cotação da arroba do boi firme, né, em algumas regiões brasileiras. Mas a Sara, ela tem os detalhes sobre essa questão da arroba do boi pressionada aí de maneira positiva, para cima, né? Sara, mais uma vez de volta, conta pra gente aí como ficou a cotação da arroba do boi gordo aí no estado de São Paulo. Cotação para cima, Éder. Como você falou, tem essa questão da indústria e as exportações têm bom ritmo, né? E hoje, a arroba do boi gordo aqui no estado de São Paulo tem um avanço acima de 0,5% conforme o indicador CPEA, voltando a ficar perto do patamar dos R$ 152, em R$ 151,90. Esse é o preço da arroba hoje conforme o indicador CPEA aqui para o estado de São Paulo. Com esta nova valorização de hoje, no acumulado do mês de março, a alta para a arroba aqui no estado paulista está acima de 1%. O que também sobe hoje é o preço do bezerro aí em Mato Grosso do Sul e é bastante, viu? Lembrando que nos últimos dias, ontem teve o cenário próximo da estabilidade, mas nos dias anteriores, o preço do bezerro em Mato Grosso do Sul teve recuos bem significativos e hoje tem uma alta de 2,5% no indicador CPEA. Com esta valorização diária, o preço do bezerro sobe para R$ 1.245 por cabeça e diminui um pouco daquela queda no acumulado do mês de março, que agora está em 2,29%. E eu termino com o boi gordo, agora falando do mercado futuro. Hoje, os principais contratos mais próximos para o boi BMF têm recuo na Bolsa de Valores, com exceção ao vencimento lá para o mês de outubro, que tem uma alta de quase 0,5%. Com essa valorização, o vencimento de outubro hoje encerrou a sessão em R$ 157,35. Esse foi o fechamento do mercado pecuário, então, para esta terça-feira. É com você. Ok, Sara, obrigado pelas informações. Sara Kirchhoff, direto de São Paulo. Obrigado, Sara, trazendo para a gente as informações do fechamento do boi gordo. Nós vamos falar agora de um leilão judicial. São duas fazendas que serão ofertadas em leilão judicial. Faz parte das fazendas Sigma e estão em duas cidades do Mato Grosso. Uma delas está em Porto dos Gaúchos e a outra está em Itapurá. Vamos conferir informações desse leilão. O leilão será conduzido em duas praças. A primeira terá início em 14 de março, às 2 da tarde. Se não houver lance igual ou superior à avaliação dos 3 dias subsequentes ao início da primeira praça, a segunda praça segue sem interrupção, começando no dia 21 de março, às 2 da tarde, com encerramento no dia 15 de abril, às 2 da tarde. E atenção para a condição: o valor mínimo para venda em segunda praça corresponderá a 50% do valor de avaliação. Conheça um pouco dos imóveis. Lote 1,
Fazenda Vale do Verde 8, com área de 740 hectares da gleba Alvorada ou gleba CBPO, situada em Porto dos Gaúchos, Mato Grosso. Lote 2, imóvel rural com a área de 890 hectares, destacado de área maior, situado em Tapurá, Mato Grosso. É importante salientar que as duas áreas estão aptas ao plantio de soja e milho, com histórico de colheitas bastante produtivas. Os interessados poderão acessar o site www.lute.com.br/lote/Fazenda Sigma ou pelo telefone 11 3047 9800. Bom, desde a normativa 51, que fala sobre a qualidade do leite, o Ministério da Agricultura vem buscando cada vez mais normatizar a questão de higiene sanitária do leite. Novas normativas foram publicadas recente, né? A 76, 77 e a 78. E a gente sabe que trabalhar na atividade leiteira não é muito fácil, né? Requer muito cuidado, muita dedicação. As boas práticas são fundamentais para que o negócio tenha sucesso. A Kylie Rodrigues tem informações sobre como o produtor manter a higienização do leite. Veja aí. As boas práticas agropecuárias aplicadas à pecuária leiteira tratam da implementação de procedimentos adequados em todas as etapas da produção de leite nas propriedades rurais. Essas práticas devem assegurar que o leite e os seus derivados sejam seguros e adequados para o uso a que se destinam. Cuidados simples do cotidiano que fazem a diferença. Um dos cuidados fundamentais na produção leiteira é a higienização. A prática é fundamental para o sucesso da atividade. Nossas conclusões dos nossos estudos, a gente verifica que a qualidade da água é fundamental para a qualidade do leite. Em seguida, a ordenha, nós temos a manutenção da qualidade do leite através do armazenamento do leite cru refrigerado, através dos tanques de expansão, onde práticas de higiene são aplicadas para manter essa qualidade do leite, que posteriormente vai ser utilizado pelos laticínios, pelas indústrias de lácteos, para a obtenção de seus produtos. Leimar coloca em exercício todas as recomendações de boas práticas. Está há 10 anos na atividade leiteira. Atualmente tem 9 vacas da raça pardo suíço. Tira uma média de 70 litros de leite ao dia, que são destinados à fabricação de queijo caipira. Para ela, falta incentivo para o produtor de leite. Eu acho que falta muito incentivo nessa parte. Porque às vezes o produtor pensa em produzir, mas para quem vender, como vender e para onde, né? Então, assim, eu percebo que o pessoal tem muita vontade de investir nessa parte. Né? Mas é uma atividade para quem gosta mesmo. É para quem gosta mesmo. Se a pessoa não gostar e não tiver o dom, ele não persiste nesse ramo, não, né? Ele exige mesmo, igual você falou, do sábado, domingo, feriado, né? E em casa é assim, a gente não tem o dia santo, não tem o feriado, não tem o sábado, não tem o domingo. Realmente não é uma atividade muito fácil, né? Tem que ter dedicação, deve haver dedicação por parte de quem se determina a criar animais leiteiros. E cada vez mais com cobranças por parte das normativas federais por conta dessa questão sanitária. Bom, a gente praticamente vai encerrando o programa por aqui, lembrando que hoje nós tivemos a abertura do encontro técnico de confinamento lá em Ribeirão Preto, da Coan Consultoria. O Zaidan participou ao vivo, juntamente com o Daniel de Paula, que estão na cobertura desse evento. Amanhã estarão de volta durante todo o dia, né, com interferências nos programas, né, Bom Dia Produtor, Mais Pecuária e também no Agricultura BR. Inclusive a Agricultura BR também. Fabiano Reis está lá em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, na cobertura da Expo Direto Cotrijal. A gente está tendo uma semana muito movimentada aqui no Canal do Boi, além desses dois eventos ligados ao setor. 2 shoppings também estão acontecendo aqui pelo Canal do Boi. Nós temos o shopping da raça Senepol, com o Tamar Senepol, e também com a raça Cindy, né, que começa hoje. Daqui a pouquinho, direto lá de Jardinópolis, região de Ribeirão Preto, nós teremos já a participação desse Cindy Porangaba, desse shopping Cindy Porangaba, tá certo? Vou ficando por aqui, eu volto em instantes com o programa Na Batida do Martelo. Continua ligado aqui no Canal do Boi. Abraço, até já.
Mais Pecuária. Oferecimento Parceiros do Campo. Coima, tradição com um olhar para o futuro. Trucide, a evolução da doramectina. O futuro se constrói com determinação e investimento em novas tecnologias. Por isso, a Coima aposta na produção de equipamentos de qualidade, sendo líder em balanças e troncos de contenção para bovinos na América Latina. Com uma história de mais de 6 décadas, a Coima traz para o mercado o que há de melhor em tecnologia e robustez, oferecendo soluções